Lisa Kleypas. Série Os Mistérios de Bond Street. Livro 1. Cortesã por uma noite. Capítulo 4. Grant destrancou com agilidade a porta de bronze da casa de Vivienne, uma das muitas localizadas atrás da fachada do palácio, na parte leste da Grosvenor Square. O endereço elegante, com sua espetacular fileira de colunas e batentes arqueadas, provavelmente custaram uma fortuna. Mais uma prova do talento de Vivienne em sua profissão, pensou Grant, mal-humorado. O interior estava escuro e silencioso, com um leve cheiro de umidade por causa das semanas que a casa passara fechada. Grant acendeu o lampião e duas arandelas que iluminaram as paredes revestidas de papel pintado à mão. Carregando o lampião, seguiu pelos cômodos do primeiro andar. Era uma casa elegante e definitivamente feminina, com afrescos floridos em tons pastel, papel de parede francês, mobília delicada, com pés altos e finos e grandes espelhos emoldurados acima de cada lareira. Ele subiu a escada, reparando nos caros balaustres torneados, com entalhes nos arremates e nos lampiões com cúpulas de cristal. Ao que tudo indicava, para satisfazer os desejos de Vivienne, nenhuma despesa fora poupada com a decoração. No andar de cima, o ar ainda guardava um pesado aroma de perfume. Grant o seguiu até o quarto principal, acendeu mais lampiões e examinou o aposento. As paredes eram cobertas de seda verde esmeralda, tom que se repetia no rico tapete belga com estampa floral feito à máquina. Embora a moda na época para o quarto das damas fosse manter a cama semi-oculta em uma alcova, Vivienne tornara a dela a atração central do cômodo, instalando-a sobre uma plataforma acapertada para aumentar sua visibilidade. No entanto, o que mais chamou a atenção de Grant foi um retrato de Vivienne pendurado na parede diante da cama. Ela havia sido pintada de costas, nua e com o corpo levemente virado, expondo a coluna e as nádegas pálidas. Vivienne posava, olhando por cima do ombro, o torso posicionado em um ângulo que revelava o contorno de um seio redondo e adorável. O artista a idealizara, fazendo-a um pouco mais carnuda do que era, com as pernas e a cintura ligeiramente alongadas e os cabelos presos no alto da cabeça, e tão vermelhos que continham línguas de chamas púrpura. Será que o artista teria levado Vivienne para a cama durante uma das muitas sessões em que ela pousara? Parecia provável. Nada além do ato sexual daria aquele rubor ao rosto dela. A expressão saciada, a boca macia e satisfeita, os olhos azuis, felinos, de pálpebras pesadas. Grant ficou olhando o quadro e voltou a sentir o que vinha se tornando uma reação familiar em relação a Vivienne. Uma mistura de fogo e gelo. Um arroubo de intenso desejo, equilibrado por uma fria reflexão. Ele a desejava, e mais do que isso, queria humilhá-la, puni-la. Iria usá-la do modo como ela usara tantos outros homens. Era a hora de Vivienne Duval receber o troco. Ele foi até a penteadeira, em estilo Luís XV, com um tampo de magnólia liso, e pegou um grande frasco de cristal com perfume. O aroma era pesado, de rosas, temperado com a intensidade do sândalo. Na mesma hora, o perfume fez Grant se lembrar de Vivienne no baile de Wentworth. Aquele era o cheiro dela naquela noite. A pele quente, exalando a fragrância doce. Deixou o perfume de lado e abriu as gavetas rasas da penteadeira. Encontrou escovas, potes com cremes, enfeites de cabelo
feitos de cascos de tartaruga, marfim e prata. Por baixo da bagunça havia uma pequena encadernação em marroquim vermelho. Grant pegou o caderno, folheou rapidamente e encontrou listas com nomes de cavalheiros, com descrições detalhadas de atividades sexuais, hora e data dos encontros românticos. Seria um excelente instrumento de chantagem. Ele reconheceu alguns dos nomes, e parte deles pertencia a cavalheiros que se orgulhavam de seu sólido casamento e de sua reputação impecável. Nenhum deles gostaria de ter infidelidades expostas, e sem dúvida estariam dispostos a pagar boas somas para garantir o silêncio de Vivienne. Ou talvez chegasse até a recorrer ao assassinato para garantir que o silêncio dela fosse permanente. Que moça ocupada você tem sido, murmurou Grant, e guardou o caderno no bolso. Então, fechou a gaveta com força desnecessária e continuou a percorrer o quarto, o maxilar cerrado. Encontrou uma valise de couro, onde colocou as primeiras roupas decentes que conseguiu encontrar. Alguns vestidos de cores fortes, roupas de baixo de linho, meias, sapatos e uma caixa com lenços de renda, além de 3 pares de luvas creme. Com a valise já transbordando, ele pegou um lampião e saiu. Retornaria no dia seguinte para revistar a casa por completo. Naquele momento, queria visitar sua nova hóspede e ver como ela estava. Grant chamou uma seja de aluguel para levá-lo de volta a King Street. A Sra. Buttons o recebeu à porta e estremeceu quando uma rajada fria de vento entrou na casa. Ela pegou o casaco do patrão e o dobrou para apoiá-lo no braço. Boa tarde, senhor. Gostaria que eu lhe preparasse uma refeição? Não estou com fome, respondeu Grant e voltou os olhos para a escada. Como está ela? Sem se deixar perturbar pelo jeito abrupto do patrão, a governanta respondeu calmamente. Muito bem, senhor. A senhorita Duval tomou um bom banho. Uma das criadas, Mary, me ajudou a lavar os cabelos dela. Acho que o estado dela melhorou bastante. Ótimo. Ele observou a governanta e teve a sensação de que ela poderia lhe dizer mais alguma coisa. A senhora me parece uma boa juíza de caráter, Sra. Buttons. A mulher ficou visivelmente orgulhosa com o comentário. Acredito que seja, senhor. Então diga-me, o que acha da senhorita Duval? A governanta pareceu ansiosa por responder. A descrição habitual dando lugar ao interesse animado. Ela baixou a voz para não ser ouvida pelos criados que passavam. O comportamento dela tem sido bastante desconcertante, senhor. Depois que levei um prato de torradas para a senhorita Duval esta manhã e saí para supervisionar o preparo do banho, ela se levantou sozinha e arrumou o quarto. Chegou mesmo a fazer a cama, apesar da dor que isso deve ter lhe causado. Não consigo imaginar por que faria tamanho esforço, ainda mais levando em conta seu estado de saúde. Então, na sala de banho, a senhorita Duval tentou carregar um dos baldes que a criada tinha levado para ajudar a preparar o próprio banho. Tiramos o balde da mão dela na mesma hora, é claro, mas ela se desculpou pelo trabalho extra que estávamos tendo por sua causa. Parecia preocupada por causar problemas e grata por qualquer ajuda recebida, como se não estivesse acostumada a ter alguém para servi-la. Entendo. O rosto de Grant estava inexpressivo, como sempre ficava quando ele tentava concatenar fatos contraditórios. A Sra. Buttons gostara do assunto. Ela parece ser uma das jovens mais gentis e cheias de consideração que já conheci. Com todo respeito, senhor, mal posso acreditar que seja verdade o que me contou sobre ela na noite passada. É verdade, reiterou Grant, sem rodeios. Seria possível que a perda de memória de Vivienne
também tivesse alterado o caráter dela, ela teria esquecido como se comportar do modo presunçoso e arrogante de sempre? Ou estaria apenas brincando com todos? Impaciente, ele entregou a valise à Sra. Buttons. Peça a uma das criadas que guarde as roupas da senhorita Duval. Sim, Sr. Morgan. A governanta pousou a valise no chão e o encarou com os olhos castanhos, muito tranquilos. Senhor, Mary ofereceu seu melhor vestido para a senhorita Duval, já que não tínhamos mais nada aqui para que ela vestisse. Obrigada. Considero qualquer gentileza feita à senhorita Duval como um favor direto a mim. Diga a Mary que encomende para si um novo vestido, com uma pelícia combinando, e coloque a conta nas despesas da casa. Um belo traje. Não precisa economizar nos adornos. A Sra. Buttons dirigiu um sorriso de aprovação a Grant. O senhor é um bom patrão, se me permite dizer. Ele reagiu com uma carranca. Sou um depravado. Ambos sabemos disso. Sim, senhor, retrucou a governanta, discretamente. Grant seguiu em direção à escada, com uma sensação estranha e desconhecida, apertando-lhe o peito. Viviane Duval, bancando a doce donzela em perigo. Ele não toleraria aquilo. Em poucos minutos, exporia aquela fraude. Se ela não lembrava que era uma cortesã sem princípios, ele a faria lembrar. Revelaria cada faceta desavergonhada e ladina do caráter dissoluto dela, e a deixaria ponderando sobre aquilo por algum tempo. Queria vê-la tentar bancar a inocente depois disso. Ele chegou ao quarto e abriu a porta sem bater. Esperava encontrar Viviane rindo por ter enganado todo mundo com sua suposta virtude. Grant entrou no quarto e estacou. Ela estava sentada em uma poltrona diante da lareira, com os pés pequenos descalços no assento, virados para o lado, e tinha um livro aberto no colo. Reflexos dourados do fogo brincavam no rosto vulnerável, quando a jovem levantou os olhos para ele. Viviane usava um vestido fino branco, de gola alta, um tanto grande demais para ela, e tinha uma manta de cachemira azul, cobrindo da cintura para baixo. Ela pousou o livro no chão e puxou a manta acima do peito. A atenção de Grant alcançou com intensidade lacinante. Viviane tinha o rosto de um anjo e os cabelos de uma serva do diabo. As mechas recém-lavadas caíam em cascata ao redor dela, descendo até a cintura em ondas e cachos de um vermelho quente que continha todos os tons, desde o canela ao quase dourado. Era o tipo de cabelo que a natureza costumava conceder a mulheres mal proporcionadas para compensar a ausência de beleza física. Porém, Viviane tinha um rosto e um corpo dignos das pinturas renascentistas. Na verdade, era muito mais delicada e fresca do que a imagem registrada em qualquer obra pudesse sugerir. Agora que os olhos dela já não estavam inchados, a intensidade do azul puro cintilava na direção dele. A boca de Viviane, macia e rosada, era uma maravilha da natureza. Havia algo errado com a respiração dele. Seus pulmões não pareciam funcionar direito. O coração batia rápido demais. O maxilar estava cerrado. Se não fosse um homem civilizado, se não se orgulhasse de seu autocontrole, possuiria Viviane ali mesmo, naquele momento, sem se preocupar com as consequências. Era quanto a desejava. Viviane pareceu não entender o silêncio dele, a feroz batalha interior que travava, e seus lábios se curvaram em um hesitante sorriso de boas-vindas. Grant quase a odiou por aquele sorriso, tão suave e cálido que pareceu tocar o fundo no peito dele. Ele retribuiu com o outro, confiante. Boa tarde, senhorita Duval. Está na hora de conversarmos. Viviane manteve a manta ao redor do corpo, enquanto fitava o homem diante dela. Várias emoções se agitavam em seu íntimo. Entre elas, uma grande curiosidade. As criadas tinham-lhe contado que Grant Morgan
era um patrulheiro da central da Bond Street, o mais famoso do grupo, o homem mais destemido da Inglaterra. Acrescentaram uma delas. E agora, Viviane entendia por quê. Ele era um gigante. De algum modo, em meio ao medo e ao desconforto das últimas 24 horas, ela não se dera conta de que a voz profunda e rouca e os olhos verdes, taciturnos, pertenciam a um homem tão grande. Não apenas alto, mas grande em todos os sentidos. Agora que ela se recuperara um pouco do quase afogamento no Tâmisa, podia dar uma boa olhada nele. Os ombros de Grant Morgan eram largos como as portas de uma catedral, e seu corpo alto e longínquo era muito bem desenvolvido, com coxas longas e musculosas e braços fortes que se destacavam no casaco. Ele não era belo no sentido convencional. O rosto era expressivo como um bloco de granito. O olhar de Viviane se voltou para as mãos de Grant, e ela sentiu um forte rubor arder em seu rosto ao se lembrar do toque gentil daqueles dedos. Sim, eu gostaria de conversar, murmurou ela. Morgan pegou uma poltrona e a colocou perto da de Viviane, sem a menor dificuldade em erguer uma peça de mobília tão pesada. Enquanto observava, ela se perguntou como seria possuir tamanha força. A mera presença física de Grant, com sua masculinidade e vitalidade primitivas, parecia preencher o ambiente. Ele se sentou e a fitou com os olhos verdes atentos. Aqueles olhos de cílios longos e que não eram exatamente da cor de esmeralda. O tom era mais intenso, uma cor que fazia Viviane pensar em folhas de faia ou no verde esfumado de uma antiga garrafa de vinho. Sr. Morgan, disse ela, sem conseguir parar de fitar aqueles olhos impressionantes. Nunca serei capaz de lhe agradecer o bastante por tudo que fez. Sua bondade, sua generosidade e... Viviane sentiu toda a cor de seu rosto se concentrar em uma mancha vermelha em cada face. Eu lhe devo a minha vida, concluiu ela. Eu não a tirei do rio, esclareceu Morgan, sem parecer particularmente satisfeito com a gratidão dela. Foi o barqueiro que a resgatou. Viviane não poderia deixar o assunto de lado, sem ter certeza de que Grant compreendesse como se sentia. Mesmo assim, eu teria morrido. Eu me lembro de fiquei deitada nos degraus da margem do rio. E estava tão frio. E eu me sentia tão insignificante que não me incomodava se iria viver ou morrer. E então o Senhor chegou. Lembra-se de mais alguma coisa? Algo sobre si mesma ou sobre o seu passado? Tem alguma lembrança de ter lutado ou discutido com alguém? Não. Ela levou as mãos ao pescoço, tateando o hematoma que tinha ali, e encarou Grant pensativa. Sr. Morgan, quem fez isso comigo? Ainda não sei. Seria muito mais conveniente se a senhorita não tivesse perdido a memória. Sinto muito. Ele deu de ombros. Não é culpa sua. Onde estava o homem carinhoso que tomara conta dela na noite anterior e naquela manhã? Viviane achava difícil acreditar que aquele era o mesmo desconhecido que a abraçara e confortara, que passara unguento em seus machucados e a aconchegara na cama, como um pai faria com uma filha amada. Agora, Grant Morgan parecia ameaçador e inacessível. Estava zangado com ela, mas Viviane não sabia o porquê. Perceber isso fez com que ela se sentisse ainda mais perdida e confusa, se é que aquilo era possível. Aquele homem era tudo que Viviane tinha. Ela não conseguiria suportar que ele fosse frio com ela. O senhor está aborrecido, comentou Viviane. O que aconteceu? Fiz algo errado? As perguntas pareceram suavizá-lo um pouco.
Ele não a fitou nos olhos, mas deixou o ar escapar com força, como se estivesse liberando uma desagradável emoção contida. Não, murmurou em resposta, com um rápido balançar de cabeça. Não é nada. Talvez ele tivesse descoberto algo sobre ela de que não gostara, pensou Viviane. E a ansiedade a deixou tensa, a ponto de os músculos começarem a tremer. Estou assustada, falou ela, e pousou os punhos cerrados no colo. Fico tentando me lembrar, recordar qualquer coisa sobre mim. Nada me é familiar. Nada faz sentido. E saber que alguém me odeia o bastante para me querer morta. Pelo que ele supõe, a senhorita está morta. Ele, uma mulher, não teria a força necessária para estrangulá-la com as mãos. Além do mais, sua história pessoal inclui pouquíssimas mulheres. A grande maioria de seus conhecidos são homens. Ah? Por que Grant Morgan simplesmente não dizia o que precisava ser dito, em vez de obrigá-la a lhe fazer perguntas? Era uma forma de tortura ter que olhar para um rosto impassível e se perguntar que segredos do passado dela haviam levado àquela situação inacreditável. O senhor disse que eu talvez não gostasse do que me contaria sobre mim, recordou Viviane segura. Ele enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um caderninho de couro vermelho. Deu uma olhada nisto, falou Grant, apenas, e colocou o caderno nas mãos dela. O que é isso? Perguntou Viviane em um tom cauteloso. Ele não respondeu. Ficou apenas encarando-a com uma expressão inquieta que demonstrava sua impaciência. Ela abriu o caderno com cuidado e examinou página por página, preenchida com uma letra feminina e elegante. Havia listas, nomes, datas. Viviane demorou menos de um minuto para chegar a um trecho tão explícito que a fez fechar o caderno com um arquejo mortificado. Ela levantou o olhar para Grant e sua expressão era de choque. Por que, em nome de Deus, o senhor está me mostrando uma coisa destas? Viviane tentou devolver o caderno, mas Grant não pegou. Ela o deixou cair no chão e ficou olhando para o objeto como se fosse uma cobra prestes a dar o bote. A quem isso pertence? E como diz respeito a mim? É seu. Meu? Uma sensação gelada percorreu o corpo de Viviane e a fez apertar mais a manta de cachemir ao redor do corpo. Está enganado, Sr. Morgan, falou, e a voz agora saiu contida e fria devido ao ultraje. Eu não escrevi essas coisas. Não poderia. Como sabe disso? Porque eu não poderia, repetiu Viviane em tom de repreensão, espantada e ofendida. Quando Grant falou, sua voz saiu baixa e objetiva. Você é uma cortesã, Viviane, a mais renomada de Londres. Já ganhou uma fortuna com seu talento. Ela sentiu seu rosto empalidecer. O coração batia, disparado. Não é verdade, bradou. Esse caderno deve pertencer a outra pessoa. Eu o encontrei em sua casa, em seu quarto. Por que eu digo? Porque qualquer mulher escreveria essas coisas. Poderia ser um instrumento de chantagem, sugeriu Grant. Ou talvez fosse sua única forma de manter o controle do seu trabalho. Viviane se levantou, como se tivesse sido arremessada da cadeira, e deixou a manta cair no chão. Ela se encolheu ao sentir uma pontada de dor no tornozelo torcido e cambaleou alguns passos para trás, pois precisava colocar alguma distância entre eles. Não fiz nenhuma das coisas que estão nesse caderno. Para seu constrangimento, o olhar de Morgan a mirou de cima a baixo, e ela percebeu que a luz do fogo se projetava contra a musselina da roupa, iluminando cada detalhe de seu corpo. Viviane se apressou em puxar o vestido largo para a frente, para disfarçar a transparência.
Não sou uma cortesã, afirmou de modo veemente. Se fosse, tenho certeza de que saberia disso em alguma parte da minha mente. Mas se não sei, é porque não é verdade. O senhor está totalmente errado a meu respeito. Se isso é um exemplo de suas habilidades para a investigação, não estou nem um pouco impressionada. Agora saia e faça mais perguntas. Faça o que for necessário para descobrir quem eu sou de verdade. Morgan também se levantou e foi até ela. Não posso mudar a verdade, só porque não gosta dela. Não apenas não gosto dela, retrucou Vivian, a respiração alterada. Como a rejeito por completo. O senhor está errado, entendeu? Para concluir a humilhação, ela perdeu um pouco do equilíbrio por causa do tornozelo. Gostaria que eu lhe trouxesse um hall de testemunhas que jurarão sob a Bíblia que você é Vivian Duval. Provocou Morgan implacável. Gostaria de ir até a sua casa para ver o quadro que está na parede do seu quarto e que a retrata nua. Eu trouxe algumas de suas roupas. Se incomodaria em experimentá-las e ver se lhe cabem bem? Posso lhe conseguir montanhas de provas. Grant pôs um braço firme nas costas dela, impedindo-a de se afastar quando tentou. Vivian gemeu, angustiada, no momento em que ele a puxou para junto do corpo enorme. Levou os braços entre os dois e inclinou a cabeça bem para trás, para encarar o rosto que pairava tão acima do dela. O tronco de Morgan era rígido como madeira de navio sob as mãos frias dela. Ele a prendeu com as coxas poderosas, mantendo-a ali. Mesmo que eu seja Vivian Duval, disse ela, não pode provar que fiz o que está escrito naquele caderno. São histórias inventadas. É tudo verdade, Vivian. Você vende seu corpo. Morgan não parecia mais satisfeito com essa ideia do que ela. Vai de um homem a outro, pegando o que quer de cada um deles. Ah, é mesmo? Então, quem teria sido meu último protetor? Onde está ele? E por que o senhor não mandou buscá-lo? Quem você acha que seria? Perguntou Morgan, baixinho. As palavras fizeram Vivian cambalear mais uma vez. Ela o encarou, boquiaberta, zonza, subitamente sem forças nos braços dele. Não. Somos amantes, desde que você deixou Lord Gerard. Eu a visitei em sua casa em várias ocasiões. Mantivemos nosso relacionamento discreto, mas estávamos prestes a redigir um contrato adequado. Grant contou essas mentiras sem uma gota de culpa. A farsa não faria grande mal a ela, depois da vida sórdida que levara, e servia ao propósito dele. Grant a queria, e aquele era o modo mais fácil de possuí-la. Então, nós dois somos... Ela engasgou com a palavra. Sim, está mentindo. Vivian se debateu, empurrando, girando o corpo, mas os braços de Grant eram como faixas de aço. Logo, ela estava exausta da batalha, infrutífera, e percebeu que os movimentos dela o haviam excitado. A protuberância rígida da masculinidade de Grant se pressionava contra o estômago dela, queimando-a com seu calor agressivo. Como, em nome de Deus, ela poderia ter sido íntima daquele homem e não se lembrar? Vivian deixou o corpo trêmulo cair na direção de Grant, apoiando-se em toda a extensão longa e musculosa dele. Estava exausta demais para se mover. Ele exalava um aroma agradável que misturava linho e o perfume de sabão de barbear. Vivian inspirou a fragrância, deixou a cabeça encostar no peito dele, o ouvido colado às batidas ressonantes do coração de Grant. Você está errado, repetiu Vivian, perplexa demais para chorar. Não sou esse tipo de mulher. Simplesmente não posso ser. Ele não respondeu.
E ela percebeu que Morgan estava tão convencido do assunto que nem valia a pena argumentar. Um lampejo de fúria surgiu em meio à confusão. Pois bem, não iria mais se exaurir, negando a acusação. O tempo provaria que ele estava errado. "O que quer de mim agora?" perguntou Vivienne, a voz embargada. Ela sentiu um arrepio percorrer o corpo quando a mão dele se moveu por suas costas, o calor atravessando a musselina fina. "Vou mantê-la aqui, para sua proteção e para minha conveniência." Para a conveniência dele. Aquilo só poderia significar que Morgan pretendia dar seguimento ao arranjo anterior deles, sem levar em consideração a perda de memória dela. Vivienne olhou por cima do ombro para a cama enorme que parecia um porto seguro até então. Se ele planejava possuí-la à noite, ela não seria capaz de aguentar. Fugiria da casa, sairia gritando pelas ruas, mesmo naqueles trajes. "Não posso servi-la esta noite, se é o que está planejando", disse Vivienne, o tom rebelde. "Nem na próxima, e não..." "Shhh", fez ele, a voz pela primeira vez assumindo um toque de humor. "Não sou tão canalha a ponto de forçá-la a aceitar minhas intenções estando doente. Vamos esperar até que esteja bem o bastante. Não vou querer nunca mais. Não sou uma cortesã." "Você vai querer. É da sua natureza, Vivienne. Não pode mudar o que você é." A declaração dele, como se aquilo fosse um fato consumado, a enfureceu. "Não vou querer homem nenhum daqui em diante. Sobretudo você." O tom desafiador dele pareceu disparar algum gatilho dentro dele. Uma determinação sombria de lhe provar algo, e a si mesmo. Grant puxou Vivienne em sua direção, antes que ela tivesse tempo de pensar ou reagir. Ele a carregou para a cama e a colocou sobre as cobertas, caprichosamente dobradas. O rosto sombrio ocultou o brilho do fogo ao se inclinar sobre ela. "Não", arquejou Vivienne. Havia uma rigidez cruel na boca de Morgan, mas, quando ele colou os lábios aos dela, o beijo foi suave, lento, envolvente. Ele pousou as mãos no colchão, uma de cada lado da cabeça de Vivienne, sem tocar nenhuma parte do corpo dela, a não ser a boca. Se ela quisesse, poderia ter rolado para o lado e se afastado com facilidade. Mas Vivienne permaneceu sobre Morgan, paralisada pela sensação quente e doce que se espalhava por seus membros e arrepiava todos os pelos de seu corpo. Ela ergueu as mãos para o rosto dele, em um gesto fraco, para afastá-lo. Mas Morgan inclinou a cabeça e a beijou com mais intensidade, fazendo desaparecer da cabeça dela qualquer ideia de resistência. Morgan deixou a língua se aventurar no interior da boca de Vivienne, provocando, acariciando. Ele tinha gosto de café e de algo agradavelmente masculino, que fez a língua dela reagir com timidez. Esse toque, tão delicado, parecia excitá-lo. Morgan respirou fundo e continuou a beijá-la. Beijos cada vez mais longos, um mais terno e íntimo que o outro. Vivienne não teve alternativa, além de relaxar, enquanto uma ânsia pesada e deliciosa crescia em seus seios, na base do seu ventre e entre as suas coxas. Sua mente atordoada já não compreendia o que estava acontecendo. Nem sequer se importava. Só o que existia eram as sensações. Cada parte do seu ser concentrada no calor da boca de Morgan. Com uma rapidez que pegou Vivienne de surpresa, Morgan afastou os lábios dos dela e a encarou com uma expressão ardente. "Viu só?" Falou com a voz rouca. "Agora me diga, que tipo de mulher você é?" Vivienne demorou um instante para compreendê-lo. Envergonhada e furiosa,
rolou para o lado. Vá embora, ordenou em um arquejo e levou a mão à orelha, bloqueando qualquer outra palavra que ele pudesse pronunciar. Deixe-me sozinha. Ele obedeceu na mesma hora, deixando-a enrodilhada na cama em um monte silencioso. Sem saber ao certo aonde ia, Grant desceu a escada, a mente dominada por questionamentos e sensações. Viviane murmurou mais de uma vez. O nome era tanto uma praga quanto uma oração. Ele se viu na biblioteca, um refúgio de couro e carvalho, mobiliado com poltronas confortavelmente gastas e estantes de livros projetados para aquele espaço. As prateleiras eram protegidas por vidro bisotado e as mais baixas por gradis de metal. Grant era obcecado por livros. Qualquer coisa entre duas capas servia para sua coleção. Pilhas de jornais sobre escrivaninhas e mesas com frequência faziam a senhora Buttons reclamar que em toda Londres aquela era a casa com maior risco de incêndio. Grant nunca se sentava para um momento de tranquilidade sem ter um livro ou um jornal à mão. Quando não estava trabalhando ou dormindo, ele lia. Qualquer coisa para evitar que pensasse no passado. À noite, quando os pesares assombravam sua mente como fantasmas, afastando qualquer possibilidade de sono, ele ia para a biblioteca, tomava conhaque e lia até as palavras parecerem borradas diante de seus olhos. Grant passou lentamente pelos talismãs encadernados em couro, buscando algo para distraí-lo. Deixou os dedos correrem pelas portas de vidro, finas e cintilantes. Abriu uma delas e percorreu o relevo de uma fileira de lombadas. Mas o toque do couro o incomodou. A mão de Grant ansiava pela pele feminina, macia, pelos cabelos sedosos, pelos seios e quadris arredondados. Grant reparou em seu reflexo no vidro, o rosto tenso e infeliz. Virou-se com um grunhido e foi até o aparador, encaixado entre dois armários pequenos idênticos. Um deles era usado como uma pequena adega. Grant procurou ali até sua mão envolver o contorno alongado, em forma de losango, de uma garrafa de conhaque. Abriu-a e bebeu o líquido escuro direto do gargalo. A intensidade da bebida francesa, cara, descendo como veludo por sua garganta. Aguardou o calor que supostamente aqueceria seu peito. Mas ele não chegou. Restou apenas o vazio. A mente de Grant retornou à imagem de Viviane. A doçura de sua boca, a inocência de sua reação. Como se ela não estivesse acostumada a beijar. Como se fosse uma pupila tímida, disposta a aprender nas mãos de um professor experiente. Tudo uma ilusão. Inocência, murmurou Grant para si mesmo, com uma risada feia, e bebeu mais conhaque direto da garrafa. Viviane era um produto de primeira qualidade, sem dúvida, mas era uma cortesã de qualquer modo. E ele era um tolo por querer protegê-la, por desejá-la, e o pior de tudo, por gostar dela. Grant se sentou em uma poltrona, pousou os pés na beirada da escrivaninha e reconheceu em silêncio a verdade mortificante. Se não soubesse quem e o que Viviane era, ficaria louco por ela. Que homem não ficaria? Ela era uma mulher linda, inteligente e aparentemente vulnerável. A reação dela à notícia de que era uma cortesã tinha sido uma perfeita mistura de raiva e perplexidade. Como uma mulher inocente reagiria? Os instintos e o cérebro de Grant raramente lhe enviavam mensagens tão opostas. Nas poucas vezes que isso acontecera, ele se sentiria inclinado a confiar neles. Mas não naquele caso. Sabia tudo sobre a capacidade única de Viviane de fingir inocência. Não importava como se comportava no presente. Mais cedo ou mais tarde, ela retomaria a personagem que encarnava. Portanto,
não poderia se deixar enganar por ela. Mas, diabos, inferno não seria fácil.